ler. Aí elas viram e fazem, mas é a melhor coisa do mundo. Mas é o Mas maior é do mundo. Mas é isso mesmo. Aí eu falei, tá bom, então quando eu estiver lá toda acabada e tudo que tiver reunião, vocês todos vão entender, né? É isso. Aí ela, vamos, é a melhor coisa do mundo. Eu falei, então dá. Pois. Então tá bom, vai ser captação com os meninos correndo aqui. Normal, aqui a Clara é a nossa estagiária, pô. Então vai ser com você a mesma coisa. Que estagiária? Clarinha estagiária. Da Maruá. Rodrigo, quando puder, você avisa pra gente, tá? Então, tudo eu chegava lá na escola Nossa pra mim. câmera? Isso, de vocês e aqui a nossa. Mas a gente vai fingir que não existe, né? Obviamente. Quando alguma pergunta assim eu faço especificamente, Não, mas é mais um bate-papo mesmo. Tá certo. Isso. O link é aquele que tá ali, né? Que enviado. Eu mandei o link específico de vocês e eu caminhei no grupo, junto com o roteiro. Isso. Fala aí, vamos entrar ao vivo. E a galera pode comentar, pode tirar dúvida, dá pra gente ver, viu, Luan? É mesmo? Dá. Se alguém botar algum comentário lá no YouTube, aparece lá pra gente, viu, Carol? Nossa, bem demais. Tava eu aqui com lá, aí aparece lá, duas maravilhosas mulheres fortes, não sei o que eu fiz, menino, ó, falando da gente lá. Então lá. 2020. Aí ela já tava aqui, e a roupa, os acessórios, você já trouxe, já tá tudo certo, você quer alguma ajuda? Nós estamos bem praianos, né? Você vê que... Bem, vibes, Maruá, É. litoral. Eu, no meu dia a dia aqui na cidade, eu não vou atender cliente assim. Eu botei... Não, eu já vivo assim. A Todas as fantasia minhas roupas Maruá. sociais estão lá mofando no armário que eu nunca uso, eu nunca mais usei. E eu sou roupa de frio. É a comunicação, né? A gente está num litoral muito quente, tem que usar linho, tem que usar realmente materiais que condizem com aquele ambiente. Totalmente. Vou botar aqui de blazer. Então, teve um cara um desses caras de São Paulo que veio de mentoria, me ligou um dia, e aí, pô, conversa vem, para no final eu disse que eu não ia fazer, Fechar. não ia fechar. O cara tinha elogiado meu trabalho todo, daqui a pouco ele, meu amigo, você tem que rever seu trabalho, certo? Porque como é que você posta uma foto sua na praia? Como é que você... Rapaz, você... Aí botou Felt, né? Falou de Felt. Você vê Felt como é que ele se veste? De terno e tal. Aí eu peguei e falei assim, cara maluco, o cara não tem ideia. Se eu botar um terno aqui pra atender um cliente de Virador Forte, eu vou... É o que ele não quer. É o que ele não quer, distanciamento. totalmente. Pode seguir? Comunica totalmente errado. Aí tá vendo, Carolzinha? Tô vendo, Lá. tô vendo. Você vai Colabora ter de camarote. Eu vou até nem pra não ficar não zoando, nem olhar. Ficar Distraída. Deguste as palavras. Rapaz, ela vai adorar bater papo comigo. Eu falo pra caramba também. Digo pra ela que você tem alguma coisa que o outro precisa saber. Com certeza, gente. Todos nós temos, né? Isso que é o propósito, que une todos nós. Infelizmente, sim. o ChatGPT marginalizou nossa palavra. É isso mesmo. No fundo, a gente tem isso em comum. Né? Sim, É uma claro. troca, é uma terra-troca. Se vocês estão aqui é porque vocês têm algo a ensinar que vai tocar a vida de alguém, que vai transformar a vida de alguém, que vai contribuir. 10 segundos para estar no ar. Certo. E assim, Pra estar no ar? Vou liberar o áudio. Lindeza demais. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do TechCast. Dessa vez estamos aqui com um time maravilhoso da Maruá Vilas. Se apresentem, pessoal. Ao meu lado a Carol, Luan, Wesley. Contem um pouquinho pra gente, façam a apresentação da Maruá Vilas, contem um pouquinho pra gente a história da marca e o conceito por trás desse nome que é tão marcante. Então, na realidade, a Maruá Vilas antes se chamava PropTech Rental, um outro nome. Só que assim, como surgiu na Alemanha, a gente morava na Alemanha, eu sou alemã, né? E a gente estava morando lá, a gente não parou para pensar que ninguém aqui no Brasil consegue pronunciar esse nome corretamente. Então a gente chegou aqui, abrimos a empresa com esse nome, e aí ninguém conseguia pronunciar. A gente falou, não, precisamos mudar, tem que ser algo mais abrasileirado. E aí, eu e o Wesley, a gente ficou pensando, e aí chegamos a Maruá, né? E se você for ver Maruá, na língua indígena, quer dizer a moça mais bela da aldeia. E aí a ideia seria que as nossas casas, no nosso portfólio, seriam as mais belas, né, da região. E aí a gente apenas incluiu o W para ficar um pouco mais exótico, questão também de
registro de marca, e Vilas, né, para logo saber do que se trata, né? Então, não só Maruá, mas Maruá Vilas. Então, foi meio que assim que surgiu a Não é ideia da porque são Maruá. meus clientes, não, mas é verdade. São casas belíssimas ao longo do litoral norte da Bahia, né, Wesley? Como que é a captação desses imóveis? Como que é a seleção desses imóveis? Onde que eles estão localizados? Conta um pouquinho pra gente. Qual é o diferencial da Maruá também? Bacana. Esses imóveis eles estão localizados aqui no litoral norte da Bahia, apenas 40 minutos do Aeroporto Internacional de Salvador. Essa é uma grande vantagem de você ter um imóvel de segunda moradia nesta região. E estes imóveis, como foi perguntado aqui pela nossa querida Thaís, eles são selecionados de forma muito criteriosa, técnica, não somente pela beleza. Então, um imóvel, hoje, para estar no portfólio da Maruá Villas, eles obedecem a alguns critérios técnicos. Por exemplo, o primeiro deles é a localização. Onde estão esses imóveis? Estão nos locais mais desejados do litoral norte da Bahia. Guarajuba, Itacimirim, Praia do Forte, Costa do Sauípe, Embaçaí e assim por diante. Além disto, onde está o posicionamento de cada imóvel? As vilas da Maruá Vilas, elas estão posicionadas em duas linhas que chamamos, que é a linha de primeira, que significa os imóveis que estão pé na areia, e a segunda linha, que são os imóveis beira-mar. Os imóveis pé na areia, por si só, já dizem, né, que você sai da propriedade e já está praticamente na água. E os imóveis beira-mar são aqueles imóveis que você tem acesso exclusivo de dentro do próprio condomínio, não há necessidade de você sair dele para ter acesso à praia, e você só terá que andar ali por volta de 100, 200, 400 passos normais até a praia. Excelente, Wesley. E o que é que tem de diferencial, né, nesse aluguel por temporada da Maruá? É a experiência? O que é que tem por trás ali desse aluguel com vocês? Bacana, essa é uma excelente pergunta. O diferencial nosso é que não alugamos somente uma casa com piscina e churrasqueira, como será feito há muito tempo atrás, né? Nossos imóveis, eles possuem experiências dentro e fora da estadia. O que seriam as experiências dentro da estadia? Nada mais é do que imóveis de aluguel por temporada com serviço de hotelaria. É uma camareira, uma cozinheira ou um private chef que estará contigo durante a sua estadia, atendendo às suas necessidades básicas ou até mesmo necessidades exclusivas, tá? Então, quando eu digo de exclusividade, é você ter um private chef cozinhando para você um menu exclusivo, personalizado somente para você e a sua família, no horário que você determinar. Então, aqui nós, obviamente, identificamos o horário que você entra na hospedagem, o horário que você acorda, o horário que você tem a sua rotina com a sua família. Para além disso, a gente traz outras experiências como as vivências spa, que nada mais é do que um serviço de massoterapia dentro da propriedade. Olha então, você só, tem que maravilhoso. Na verdade, tudo, né? Pode ser escaldapés, tudo que envolve autocuidado, pode ser beleza. Aí depende, realmente, é bem personalizado. O que a pessoa precisar, a ideia é essa, na verdade, né? A gente oferece esse serviço, mas o que aquela família quer, o que aquela esposa normalmente quer? E aí a gente adequa para a necessidade do hóspede. Perfeito. Né? Já dando um spoiler, né, que eu conheço um pouco ali também dos bastidores, como que é essa recepção, essa experiência Maruá, eu sei que ela começa desde o primeiro momento que o hóspede chega ali na casa, né? Como que é essa recepção, o que é que vocês têm de cuidado, de carinho com esse contato ali do hóspede, de onde vêm esses hóspedes, eu acho que é importantíssimo a gente falar, o que é que eles buscam. Bacana. Nossos hóspedes, majoritariamente, eles vêm do sul e do sudeste do Brasil. São hóspedes que buscam também um serviço diferenciado. O que seria, Wesley, esse serviço diferenciado? A exclusividade com personalidade e privacidade. Então, obviamente, aqui a gente obedece esse distanciamento de entender que ele, obviamente, quer um imóvel para ele, para a família dele, mas de forma humana. Então, a gente começa desde o nosso atendimento
pré-reserva, segue até o momento do pós-check-out. O que é isso, Wesley? Essa receptividade é como nós recebemos os nossos hóspedes. Obviamente, com muito carinho. Segundo, uma parte humana muito elevada, porque somos baianos. Então, Mas também com informação antes Total. de entrar já, né? Então eles recebem todo o book do hóspede com todas as informações, PDF sobre a região, porque eu aluguei uma casa em Praia do Forte, mas conheça também Itacimirim, também Baçaí, a gente já tem tudo preparado antes, então antes de ele chegar, já recebe esse material, até para programar de repente uma visita, né? Uma vila, alguma Pontos coisa. turísticos, Pontos restaurantes. turísticos, exatamente. A farmácia, onde fazer mercado, que muitos eles perguntam, onde é que fica a próxima farmácia? Aí tá tudo já pré-mastigado, já para ele já ler antes e chegando já saber, né, o que pode fazer. Perfeito. Um fato assim curioso que eu acho que o pessoal de casa também vai querer saber, em que momento nasceu essa ideia, né, de fazer diferente, assim, em que momento vocês entenderam que precisava ser além de uma simples hospedagem, tinha que ter toda essa experiência assim por trás? A gente, na realidade, antes até de sonhar de voltar a morar no Brasil, ter uma empresa, nós éramos hóspedes e viajamos o mundo todo. Eu e o Wesley, tipo de mochileiro de Airbnb mesmo. Uhum. E aí, nessas viagens, a gente foi vendo certas coisas, como, por exemplo, um self-check-in, a possibilidade, né, organização, que a gente achou muito legal. A gente falou, poxa, o litoral baiano tem tantas praias legais, tantos imóveis bacanas, mas esse serviço, esse a mais, falta lá. A gente viu essa lacuna, a gente falou. E assim, eu desde os 15 anos que eu trabalho com turismo, eu trabalhei em feiras de turismo na Europa toda. Eu trabalhei na Baiatussa, inclusive, quando eu morei aqui, antes mesmo de conhecer o Wesley. Ela fala como se ela tivesse já, assim, né, com essa cara maravilhosa, gente. Como se tivesse vivido já 3 vidas e uma vida. Oh, meu Deus. Então, em área questão de turismo, é a minha praia, né? Eu sou turismóloga também, inclusive. Então, é isso. Então, a gente, em condição de hóspede, a gente via coisas bacanas e falou, por que não implementar lá? E quando a gente vinha aqui de viagem, a gente via que faltava isso. Então, vamos nós criar isso, já que eu, na área de turismo, o Wesley na área de tecnologia também, ele é mecatrônico, lá fez, né, curso de mecatrônica na Alemanha. Então, unir, né, os nossos know-hows e abrir a empresa e suprir essa necessidade que a gente viu que hoje ninguém faz, que hoje realmente casas belíssimas, mas ninguém tem esse atendimento, esse cuidado, as experiências, né, esse atendimento. Então a gente... Perfeito. Então você pegou o melhor dos mundos de todas essas experiências, né, na prática, o que fazer e o que não fazer. Exatamente. Uma curiosidade que eu também tenho, como que foi a captação do primeiro imóvel? Como que começou? Qual foi o ponto de partida? Foi network. Foi meu ex-chefe. eu, na época, eu trabalhei aqui depois numa empresa aqui em Lauro, que o chefe, ele é alemão, ele tem uma casa, né, até hoje, e a gente começou a fazer, né, uns posts assim no Face, e aí ele viu e entrou em contato. Ele falou, Carol, você tá aqui no Brasil de novo, você tá trabalhando com isso? Eu falei, sim. Vamos conversar, e a gente acabou começando a alugar a casa dele. O marketing foi a porta de entrada também, Carol, para dar vida a esse sonho. Foi. Olha que legal. E como que é essa relação hoje de vocês? O marketing em relação aos clientes, tá? É para gerar desejo, é para despertar uma curiosidade, é uma relação de proximidade? Como que funciona essa construção hoje? Basicamente, essencialmente, eu diria desejo. Naturalmente, o ser humano deseja para si o melhor porque ele merece o melhor. Nós trabalhamos muito aqui, então seja na condição de prestador de serviço ou na condição de hóspede, eu desejo para mim e para a minha família o melhor que eu consigo entregar, o melhor que eu consigo obter. Então, com base nisso, nessa essência que surgiu exatamente na pergunta anterior, o propósito da Maruá. Servir com excelência. Então, o que nós queremos aqui é que todos os nossos clientes, seja ele proprietário, seja ele hóspede, tenha a melhor experiência possível que nós podemos entregar hoje. Como eu digo, hoje é capricho. Então, com a tecnologia que nós temos, com o material humano que nós temos, com a expertise que temos hoje, a gente sempre entregará o melhor para estas pessoas. Perfeito. E hoje a gente sabe que a Maruá vive uma nova fase, né? O Luan está aqui para coroar esse momento, a gente está contando essa novidade em primeira mão para vocês. E o que é que despertou esse desejo de ir além da hospedagem?
Uau, essa é uma excelente pergunta, que teve também aqui um momento que eu diria de extrema condição de busca do melhor. Eu falei na minha fala anterior que a gente quer sempre entregar o melhor para os nossos clientes. E foi com o desejo de ver uma oportunidade no mercado, com base em uma necessidade dos nossos clientes diretos, que são os proprietários desses imóveis. A gente percebeu que 90% dos imóveis que estão no nosso portfólio estão também para compra e venda. E com base nessa necessidade, nessa dor desse proprietário, a gente sentia que poderia fazer alguma coisa por ele. Então, o desejo de ajudá-lo era muito maior do que somente o dinheiro em si, porque para nós não era nada vantajoso vender aquele imóvel para que ele saísse do nosso portfólio e ter que novamente adquirir um segundo imóvel que substituísse aquele imóvel. Cada imóvel é único, Com certeza. obviamente. Mas a vontade de ajudar era muito maior. E a gente sentia que tinha que fazer alguma coisa para os nossos proprietários. Eu queria alguém que tivesse uma identidade, uma cara que representasse muito bem essa essência e que entregasse o excepcional, mas nós sabemos também que é muito difícil encontrar essa pessoa aqui, primeiramente na Bahia. Eu sou baiano e amo essa terra aqui, acho que por isso que a gente veio com esse propósito de entregar o melhor, o excepcional, como o Carol mesmo disse ali, de que é possível, as pessoas excepcionais estão aqui, só precisa garimpar. E, com base nesse garimpo, eu acompanhei, na verdade, 3 corretores do compra e venda, que eu queria tirar um corretor que iria representar a Maruá Villas e queria entregar para os nossos proprietários o excepcional. E, em síntese, uma análise que eu fiz de quase 2 anos, demorou. Tá? Não foi, Luan, a primeira escolha. Eu não sabia desses bastidores, eu estou com uma curiosidade. Luan, você sabia que você estava sendo observado? Como foi isso? Não sabia, foi uma surpresa. Inclusive, foi um período de férias que eu tirei para poder viajar para Chapada Diamantina. E na estrada foi quando eu recebi um e-mail de Wesley, junto com Carol, me fazendo um convite especialíssimo para poder participar de um projeto. Não especificou exatamente o que era e eu fui para minha viagem com essa pulga atrás da orelha, querendo saber. Ele te mandou um e-mail, né? Mandou. Você viu que ele já foi intencional, não foi Extremamente um WhatsApp. intencional. E aí, quando eu voltei da viagem, não foi, Wesley? A gente marcou uma reunião e aí Posso falar? A gente marcou uma reunião na praia, porque todos nós surfamos e a reunião Todos nós aconteceu na surfamos. praia. A gente Já se foi conheceu lá. conferir se surfava mesmo, se gostava de praia. Exatamente. Foi quando eles falaram, né, de que estavam já me observando há um tempo, há cerca de 2 anos. E para mim foi uma surpresa. Foi uma surpresa quando me trouxe o projeto, me trouxe as casas. Eu já tinha acesso a muitos imóveis, né? Mas os que eles tinham na carteira, que são imóveis muito especiais, né? A gente está falando de casas frente mar, casas que são muito exclusivas e que normalmente não estão tão divulgadas. Normalmente é uma coisa assim mais off-market. Então, fiquei surpreso com essa observação. Ou seja, a gente nunca sabe, né? Quem está nos observando do outro É lado, verdade. não sabe. Por isso, a gente precisa sempre entregar o nosso melhor independente. Isso é verdade. Quando foi esse papo, a gente quer fofoca, a gente gosta de orar. Quando foi esse papo, e porque agora em 2026 que a gente está lançando essa novidade, né? Perfeito. Para além da hospedagem, a possibilidade também dos proprietários ali, investidores, trazerem os seus imóveis para Maruá, ou adquirirem também imóveis, né? Com a nossa consultoria, eu falo nosso porque a gente veste a camisa aqui também de todos os clientes. Mas quando foi isso e quanto tempo demorou para, de fato, a gente chegar nesse momento que a gente está hoje? Nós estamos caminhando juntos, né? E, como eu sempre falo, nós estamos tricotando. Tricotar é como um tricô, né? Que você vai uma costurando construção. isso Perfeito. Aí, processo. esse processo, a gente está tricotando tudo isso desde junho, julho. Fiz aquela viagem em junho, julho, mais ou menos, para Chapada, né? Era o inverno. Então, desde ali, a gente está junto, a gente está sempre nos finais de semana se conhecendo de lá para cá também, né? justamente. É como um casamento, né? Você não vai logo se abrir todo, É né? verdade. Então a gente está se conhecendo, conhecemos a esposa dele, aí a gente viu que os nossos propósitos, o nosso estilo de vida, o que a gente quer é muito igual, que deu match mesmo. Deu match. Né? E muito complementar, porque da mesma maneira como a Maruá
tinham esses clientes que eles faziam a administração dos imóveis, né, a gestão ali da propriedade na parte de locação por temporada, e eles tinham essa questão do compra e venda, 90% do portfólio, e eles não atendiam a esse mercado, eu também. Eu tinha um mundo de imóveis de praia que os meus clientes gostariam também de rentabilizar nesse processo e eu não conseguia atender, porque não é a minha frente. Então a gente viu esse gap, cada um nos seus negócios, Junto, Juntou a fome com a vontade de comer, Perfeito, como o exatamente, bom baiano, né? exatamente. Que a gente fala. Exatamente. Por que, já pegando um gancho dessa tua explicação, por que imóveis de luxo? Quando a gente fala imóveis de luxo, muita gente vai falar, porque o conceito de luxo é relativo, né? Uhum. É o quê? 1 milhão, 2, 3, 10 milhões. Uhum. Quem tem a sua casa ali de 500 mil, de 2 milhões, eles podem trazer esse imóvel para vocês, para o nosso portfólio. Como que funciona hoje? Tá, hoje eu tenho uma operação que trabalha com imóveis acima de 1 milhão, né? Mas porventura tiver alguém que tem uma casa de valor menor, um apartamento de valor menor, claro que com uma base ali, né? De 350 mil, por exemplo, acima, eu faço até essa recepção desse cliente, mas eu normalmente transfiro para um colaborador meu para que ele fique à frente, ele fique responsável. Por quê? Porque a ideia é não deixar de assistir o cliente, seja ele um cliente popular, ou seja ele um cliente de altíssimo luxo, a gente quer poder servir a essa pessoa muito bem, só que eu fico mais à frente, mais responsável por esses imóveis acima de 1 milhão. Perfeito. Então, quem tem um imóvel, gente, no litoral norte da Bahia, já procura Maruá Vilas já, para ir entendendo um pouco mais sobre o nosso trabalho e trazer o teu imóvel para o nosso portfólio, certo? O que é que muda, gente, dessa relação? De quando a pessoa deixa de ser hóspede, passa a ser um proprietário, um investidor? Como que é essa transição para o cliente? Alguém quer falar? Claro, com certeza. O que é que nós fazemos hoje, né? Durante a relação com o hóspede, há sempre um ou outro hóspede que se encanta com a propriedade, aliás, antes disso, se encanta com a localização. Muitos deles já frequentam o litoral norte da Bahia já há muitos anos. Os repórteres que já vêm aqui há 15, há 20 anos, vêm todos os anos. Olha só. E a gente pensou, por que não fazer com que esse hóspede ele tenha o seu imóvel próprio, já que ele aluga todos os anos e normalmente em eventos especiais, como Réveillon, Carnaval, né, que é uma alta estadia. E por que não ter seu próprio imóvel, desfrutar dele quando e como quiser e rentabilizar esse imóvel enquanto não desfruta? Então foi com base nessas premissas de que a gente poderia estar fazendo alguma coisa que surgiu essa ideia complementar de vendermos esses imóveis aos nossos hóspedes ou para aqueles que tenham interesse de comprar esse imóvel de segunda moradia e dar um destino rentável ao seu patrimônio. E logo a gente pensa, ok, vou adquirir um imóvel de segunda moradia, aqui eu estou necessariamente cumprindo um desejo que é meu, que é da minha esposa, da minha família, de ter esse imóvel, mas depois acaba que esse imóvel se tornando um passivo na nossa mão. Perfeito. Então, isso acomete, Beira-mar, manutenção, as pessoas, né? Tem o desejo, mas esquece também que vem algo junto. E que é um investimento alto, não é um investimento barato. A gente está falando de casas de 10 milhões, de 25 milhões, de 60 milhões, né? Luan, como que funciona a gestão desses imóveis, né? Porque é o que você falou, é um investimento de tamanha responsabilidade. Sim, sim. E você não vai deixar na mão de qualquer pessoa, né? Por que eu vou pegar esse valor e investir em um imóvel e não investir em um banco, instituição financeira? Por que em um imóvel? E como que funciona tecnicamente falando agora a gestão desse imóvel por parte de vocês? Não, perfeito. Olha, o primeiro ponto é que a gente lida com um cliente de alto padrão, um cliente de luxo, a gente está lidando mais com o desejo dele do que com a razão, né? Mas a gente tenta trazer também esse ponto da razão no sentido de que o imóvel não vai estar ali parado enquanto ele não estiver aqui, sendo que é uma segunda moradia. Enquanto ele não tiver, a gente vai fazer esse trabalho de locação, né, por temporada, trazer as experiências, trazer valor para o imóvel dele, né? Vai trazer sentido e razão enquanto ele não estiver utilizando. Aí eu deixo para o Wesley e Carol essa parte aí de locação por temporada, né? Inclusive, o Wesley e Carol já me deu uma dica, já que o Wesley é bem mão na massa, né? Sim, nessa questão de... Totalmente. Lógico que eu sei que vocês têm a equipe,
mas como é que a manutenção, né? Porque quando a gente fala muito de beira-mar também, a gente tem os desafios, né, da beira-mar. Perfeito. O salitre, as condições ali climáticas, a mão de obra que por vezes no litoral, né, não é como na capital, na cidade. Como que funciona, Wesley, isso na prática? Perfeito. Eu vou alugar ele, viu, gente? Porque o meu marido é aquele... Ele Ele é marido de aluguel. É marido de aluguel, ganhar muito dinheiro com ele. Ele entende de encanamento, de eletricidade, de pintura. Ele entra no imóvel, e ele é muito perfeccionista, detalhista. Então, assim, ele entra no imóvel, tem que fazer isso, aquilo. Ele já sai ligando para 1 milhão de pessoas para resolver. Então, assim, ele entende da coisa, né? Óbvio que a gente tem as pessoas, né? Hoje em dia não é mais ele que faz, porque quando a gente começou era a gente que fazia tudo. Ele que fazia tudo. Ele ia lá, o cabeamento que estava errado, ele que fazia. Hoje em dia a gente tem, né, as pessoas que a gente manda, mas assim, ele entrar no imóvel, ele já bate o olho, então assim, tá, eu sempre falo, o proprietário que deixa a casa com a gente é como se fosse a nossa, porque assim, eu gosto de dormir em paz à noite, então assim, como eles falaram, eu não quero o dinheiro pelo dinheiro, eu quero entregar um bom serviço. Isso eu só consigo fazer com esse olhar humanizado, detalhado, como se fosse o meu. Então, assim, de alguns imóveis, não de todos, mas de alguns, eu sei quantas colheres, quantas taças, quanto de tudo tá na nossa cabeça. Então, a gente já entra com esse olhar. Então, é isso. Como é, Wesley, na prática isso para você, de acompanhar todos os check-ins, todos os check-outs, você se desdobra para dar conta? Uma coisa que é bacana, né, que eles falaram, é que eles não moravam lá no litoral norte, mas por que vocês escolheram se mudar? Para mais próximo dos imóveis? Como que foi essa decisão? Perfeito. Permita-me só pegar o gancho aqui da resposta do Luan, como você perguntou, né, referente a esse proprietário que investe em uma casa de segunda moradia, só complementando a fala dele, para você proprietário que não só comprou pelo desejo de ter um imóvel de segunda moradia, um imóvel de férias para desfrutar com a sua família, mas para quem quer manter um patrimônio e fazer com que esse patrimônio renda para si uma renda passiva. Ou seja, não faça com que esse imóvel, ou não deixe, melhor dizendo, que esse imóvel se torne um passivo, mas que consiga manter a manutenção preventiva, corretiva, se for necessário, que esse imóvel se pague, que possa desfrutar dele, ou até mesmo futuramente você vir a repassar esse imóvel para a sua família. Então, esse é o propósito e o objetivo de quem coloca hoje um imóvel de alto padrão, um imóvel de luxo, para aluguel por temporada. Respondendo agora a sua pergunta com relação a essas manutenções, como é que ela é feita, como é que a gente se desdobra para poder fazer essas manutenções, o olhar que eu tenho hoje, e isso veio muito mais da minha curiosidade desde criança, mas também por ter me tornado mecatrônico, isso me tornou uma pessoa muito mais sensível a olhar aquele imóvel e já identificar se ele precisa de uma manutenção preventiva, uma manutenção corretiva. Então, o nosso olhar hoje é puramente técnico. Quando eu entro no imóvel, eu percebo que algo deve ser feito. Então, a gente toma todo o cuidado na seleção deste imóvel. Então, primeiramente, eu faço uma visita técnica para identificar os pontos fortes, os pontos a melhorar daquela propriedade, ou até pontos a serem corrigidos. E, periodicamente, a gente faz essas visitas ao imóvel para identificar se já está na hora de fazer uma reforma de forma que ela seja corretiva, ou muitas vezes, que seria, por exemplo, Wesley, uma reforma corretiva, de repente uma pintura de imóveis, pé na areia, eles sofrem muito mais com o salitre, com as intempéries. Então, de repente, fazer também manutenções preventivas, como, por exemplo, lubrificação das maçanetas, das portas de correr. Então, para isso, a gente precisa de uma equipe profissional. Então, foi também com base nisso que a gente, como propósito também de garimpar esses profissionais, como você mesmo mencionou, Thaís, que é muito difícil aqui na região encontrar excelentes profissionais para cumprir esses determinados, eu diria que até desafios, né? Porque não é fácil, é que a gente se engajou a trazer essas pessoas que estão hoje habilitadas a trazer a melhor experiência possível para os profissionais e entregar. E por isso que a gente se mudou também para a Linha Verde. Porque antes a gente morava aqui em Lauro, e aí até chegar lá, até para fazer uma visita dessa, é 50 minutos, é pedágio. Então hoje
estrategicamente a gente mora assim meio que em 10 Itacimirim, minutos. a 10 minutos de cada... No miolo, né? Ali No pra- miolo, pra- exatamente. Então a gente precisa de 10 minutos para Guarajuba, para Praia do Forte, e consegue resolver, se necessário, né, com rapidez. E de que modo vocês acham que essa experiência com a hotelaria vai trazer para esse novo momento da compra e venda? Na perspectiva de vocês, né, da Carol, do Wesley da Maruá e do Luan também, que já trabalhava antes com a compra e venda. Como que isso contribui, do lado de um e do lado de outro? Como que funciona? Perfeito. A hotelaria, ela já se mostrou eficiente e entrega não só a parte de experiência, mas de forma pragmática um serviço profissional. Você tem tudo ao mesmo tempo de forma muito rápida. Então, hoje a gente atende, por exemplo, 12 horas por dia. Queremos um dia chegar a 24, é a nossa meta. É o nosso desejo, né, de oferecer esse serviço de hotelaria. Então, já temos hoje um concierge que atende em 6 idiomas, então, para você que está fora do país. Não tenha medo, venha favor, investir. Exatamente, não tenha Vou medo até de falar. querer investir no Könnt litoral gerne norte. herkommen und hier investieren in Bahia. Complete, por favor, em inglês também. Que fica mais You're fácil. very welcome to come here and invest in Bahia. Tem francês também? Peraí, né? A Carol fala quantos idiomas são, 5. Carol? 5 idiomas, então é mais uma segurança, né, para esse turista que vem visitar a Bahia. Um caso curioso, Carol, que eu acho que você vou sentir na pele vai poder escolher isso como ninguém. O Wesley falou pra gente que são pessoas que todos os anos vêm para a Bahia e que com certeza são empresários aí que poderiam conhecer outros lugares não só do país como do mundo. Por que a Bahia? Por que repetidamente a Bahia? Porque você também terminou escolhendo a Bahia, viajou o mundo todo e decidiram realizar esse projeto aqui no Litoral Norte. Rapaz, Já tá aqui- baiano. Rapaz. Vocês já viram? Oxente. Rapaz. Não, aqui, embora, assim, existem, obviamente, não conheço todos os lugares do mundo, existem muitos lugares bonitos, mas aqui a Bahia é a junção da beleza natural e o povo, assim... Muito excepcional. acolhedor, né? Acolhedor, ao mesmo tempo engraçado, você se sente vivo. Assim, é difícil eu explicar isso. Para quem já morou fora ou é de fora, assim, sim, tem várias coisas legais que funcionam. E aqui é caótico, mas assim, eu nunca me senti tão viva como aqui. E aí, junto com essa banhanidade, essa coisa gostosa de estar aqui. E, assim, e aí, sim, pode ser com luxo ou sem luxo, mas no final do dia você está sentado na praia, olhando para aquele pôr do sol ali, e só sente grata por estar ali. Então, isso tem uma magia aqui que eu não consigo explicar, que é isso. É o dendê. É a mistura. Eu brinco lá no sul, né? E eu falo que é a mistura de pimenta com dendê. Boa. Daí isso é a Bahia, né? Aqui eu acho que a gente tem o melhor dos dois mundos. Tem toda a tranquilidade, né? De você estar bem servido, bem assistido no Litoral Norte, por exemplo. E tem o fervo também, o carnaval, o axé, né? Aquele calor literalmente humano ali. Aqui em Salvador, ou até por vezes lá também na região do Litoral Norte, né? A depender da época do ano. Sim. Né? Como é essa relação lá, Wesley? Vocês que vivem lá atualmente hoje, de alta estação, baixa estação, como que é a procura? De acordo com a estação do ano, muda o perfil desse hóspede? Excelente pergunta, Thaís. Aqui no litoral norte da Bahia, nós não temos as estações do ano definidas, tá? Aqui só existe o verão. Ou é muito quente ou quente. É verdade. É ou não é verdade? É verdade. Aqui temos um período que chamamos de período das chuvas, que é compreendido ali mais ou menos no final de março até junho. E logo depois vem julho, que são as férias do sul e do sudeste, férias escolares, né? Do sul e do sudeste e também na Europa. Então, respondendo já aqui também a sua pergunta, a gente não sente, basicamente, apesar de trabalhar com o turismo e trabalhar com o aluguel por temporada, essa sazonalidade bem acentuada. Nós não sentimos isso. Por que a Maruá não sente isso? Porque ela entrega exatamente o diferencial. Né? Porque casa por casa você encontra em qualquer ambiente. Óbvio que existe a questão de valores, de estar mais cheio ou não, porém a gente conseguiu, né, para nós sempre tá bem servido, está bem alugado, então a gente sempre tem movimento, embora sim exista a questão das temporadas, né? Exato.
Como que funciona hoje, Luan, essa prospecção de imóveis, tá? E vocês mapeiam a região e falam, esse é interessante para venda, para eu oferecer para um cliente, esse seria bacana para a gente fazer hospedagem. Como que funciona? Além das pessoas que procuram vocês, né? Vocês fazem também uma prospecção ativa? Também, na verdade, os imóveis de litoral, a gente faz aquele filtro do que é primeira linha, do que é segunda linha, o que faz sentido para o nosso cliente, né? Como está na ponta da lança, lidando com esses anseios do cliente, a gente sabe mais ou menos o que é que funciona, o que é que vai encaixar ali na nossa carteira. Corretor modo raiz, né? Às vezes tem aquela questão do network que a pessoa indica, né, e tal, mas às vezes é modo raiz mesmo, né? Você está no condomínio ali, você vê uma construção que está acontecendo, que olha, que encaixa aqui para alguém e tal. Visionário, né, Wesley? Bate Já na entendi porta porque mesmo, você escolheu ele. Já bate na porta, fala ali com o mestre de obras, às vezes com o porteiro. É assim, né? Às vezes com um vizinho também. Eu estou, inclusive, agora tentando prospectar uma casa de 25 milhões. Uau. Muito boa, mas é uma primeira moradia e o terreno vizinho é de um cliente meu. E eu estou vendo a forma que eu vou chegar no proprietário dessa casa. Mas é assim, às vezes é modo raiz mesmo. O que vocês acham que mais influenciam hoje a decisão desse hóspede, né, ou desse investidor? É o preço, é a localização ou a experiência? Thaís, eu acho que é um combo de tudo isso, tá? Mas tem a questão muito que eu bato na tecla que luxo, ele não é racional, né? A compra do bem de luxo, seja uma casa, seja uma bolsa, seja o que for dentro do segmento de luxo, acontece quando a razão ela é subjugada pela emoção, né? Eu vou dar um exemplo. Vai lá, deixa eu pensar aqui num exemplo que fuja da questão do imóvel. Tá? Um relógio de luxo, um Rolex. Quando esse cliente compra, normalmente está vinculada a uma conquista, né? Então tem muito desejo para que isso aconteça. Porque relógio por relógio, você pode comprar um Cássio, muito mais enxuto o valor, e ele vai olhar as mesmas horas, né? Mas aquele Rolex que ele está comprando está muito mais vinculado ao desejo do que à razão. Então, representa, né? Exato. Eu tenho algumas metas, inclusive, voltadas para relógio, eu gosto. Inclusive, ano passado eu trabalhei muito. Sempre que eu ia para os condomínios, eu postava. Assim, não aguento mais ver o seu post lembra? atrás do meu tição. Você lembra disso? Eu botava assim, nas portarias do condomínio, seja captando, seja atendendo o cliente, eu botava assim, fazia foto, em busca do meu tesouro. Ou seja, eu estou indo intencionalmente fazer essa venda porque eu quero chegar nessa minha conquista. Perfeito. Joel J tem esse mesmo princípio. Eu não sei se você Tem sabe, eu adoro os podcasts dele. E todas as conquistas dele, ele coroa com um relógio. Com um relógio? Exatamente. Muito bom. Aí ano passado foi um ano assim que, graças a Deus, foi bom. Né? Eu fiz os meus maiores negócios até então. E eu consegui chegar no final do ano e me coroar com esse relógio, que não é mais vinculado ao preço dele, mas é justamente a conquista. Ele foi X mil reais, mas para mim ele não tem preço. Porque foi um ano inteiro de muito sacrifício para chegar até ali, sabe? E é o que a gente, como marketing, também acredita, né? Eu falo que hoje o marketing de verdade é aquele marketing que está preocupado em gerar valor antes de uma venda de fato, de falar um preço de algo, né? E vender sem parecer que está vendendo. Então, no Instagram da Maruá, a gente tem muito esse cuidado de gerar desejo antes de fato ele se preocupar com o cliente, com o dinheiro, qual temporada que ele vai vir, quanto que ele vai pagar e como que essa nova fase, inclusive, vai ser comunicada no marketing. Eu já sei, mas fala agora para os nossos espectadores aí, como que vai ser essa comunicação, como que o marketing vai contribuir para vocês nesse novo momento? Essa é uma excelente pergunta, Thaís. Eu estou curioso também, porque eu não sei. Como a Thaís já disse que sabe, então agora eu gostaria de ouvir um pouquinho. Thaís, diga para a nossa audiência como será, então, essa comunicação a partir daqui, no momento que nós fizemos aqui essa aliança, né? Isso, então, a gente vai agregar, na verdade, né? A gente não precisa segmentar ou excluir. Muitas pessoas, lembra daquela época, Wesley, há 10 anos atrás, que a gente tinha um perfil pessoal, um perfil profissional, não era assim? Hoje em dia, a gente não aconselha mais dessa forma. Então, a gente tem sem como confundir o cliente, fazendo uma boa estratégia, um posicionamento bem definido, a gente já tem. Então, a gente vai agregar ao nosso portfólio a questão da venda dos investimentos, também dos imóveis de luxo. Por vezes, também são imóveis que a gente já disponibiliza também para aluguel.
Então, eu acho que vai vir algo assim para somar, para avançar, alavancar ainda mais o nosso crescimento, nosso sucesso, nossa audiência, nossa visibilidade, não só para pessoas aqui no Brasil, como também turistas de fora, né? Com a qualidade, veio o Luan para agregar nesse novo momento, né? Muito bacana com toda essa experiência, esse know-how, uma pessoa muito bem ali selecionada. Então, o marketing vai contribuir, vai facilitar essa comunicação e esse processo, dando mais visibilidade para a gente. Então, com certeza, aí as nossas projeções para esse ano são novos imóveis, novos visitantes, novos hóspedes, novos proprietários. Novas vindas. Gente, Luan quer novos relógios. Eu quero novos relógios. Por favor. O Tissot tua mãe tá aqui, inclusive. Eu uso sempre em momentos especiais, eu coloco ali para poder lembrar que Obrigada. o próximo passo é só questão de tempo. Perfeito. O próximo passo é só questão de Você tempo. acha, Wesley, que dentro dessa construção, o marketing, no momento de vocês, o Carol, o Luan, é mais para despertar o desejo, educar o cliente sobre o que nós fazemos, né? Porque a gente sabe que, por vezes, o processo de hospedagem, ele também traz algumas dores de cabeça, como a gente fala no popular, né? Total. Então, o nosso posicionamento, a forma como a gente se comunica no marketing, ele serve também para educar esse cliente, ou para gerar um desejo, ou ambas as coisas. Acredito que dá para fazer ambos. O desejo aqui, ele estaria de forma majoritária, mas acredito também que, sobretudo, informar. Principalmente aquele proprietário que não sabe o que está acontecendo aqui, pelo menos não sabia. A partir de agora eles irão saber o que é que nós estamos fazendo aqui. O que fazemos aqui, acreditem, é disruptivo. É simplesmente entregar para aquele proprietário o melhor que ele pode receber hoje no litoral norte da Bahia em termos de serviço. Eu vou até deixar um spoiler aqui, né? exatamente. Vou deixar um spoiler aqui que o serviço hoje de compra e venda com o Luan Felipe, ele não vai ficar somente relacionado à venda e à compra daquele imóvel e depois que for vendido aquele imóvel, encerra-se o nosso trabalho. Muito pelo contrário. A gente percebeu que comprar um imóvel, seja ele de primeira ou segunda moradia, ele requer, depois daquela compra, algumas manutenções, requer adequações. Requer, por exemplo, que eu comprei um imóvel pronto, mas a esposa não gostou da decoração, não tem uma decoração, queria fazer uma reforma e agora quem eu vou contratar? Eu disse aqui anteriormente que é difícil encontrar um profissional que entregue a excelência. Óbvio que eu quero que o meu proprietário, que o novo proprietário, ele tenha, depois da compra daquele imóvel, o melhor para a propriedade dele. Então aqui o objetivo é, já trazendo já de spoiler, a gente vai antecipar, é a criação de um ecossistema. Estabeleceremos aqui os melhores profissionais da região, ou fora dela também, e que irá atender exclusivamente a região do litoral norte da Bahia, entregando para esses proprietários o melhor serviço dentro do melhor tempo, com o melhor custo possível. Então, dentro desse ecossistema estarão arquitetos, design de interiores, estarão também pintores, eletricistas, empresa de tecnologia. Smart home. Então, você que quer fazer uma reforma daquele imóvel novo que você comprou, sabe que indicaremos os melhores profissionais, óbvio, obedecendo aqui ao seu gosto pessoal. Então, a gente vai ter profissionais que estão habilitados para fazer uma reforma, uma melhoria para imóveis de característica urbana e imóveis também de característica um pouco mais praiana. Então, a gente vai estabelecer esse ecossistema para ajudar esse proprietário, para pegar literalmente na mão dele e dizer: eu posso ajudar você, eu sei como te ajudar, eu sei quem são os melhores profissionais. Então, eu acho que, com base nessa necessidade, né, de entregar para ele o serviço de A a Z. Então, você que comprou o seu imóvel, deseja comprar o seu imóvel no litoral norte da Bahia, saiba que estará não só em boas mãos, mas terá o melhor serviço hoje disponível aqui na nossa região. E essa também é a grande diferença do cliente pontual de locação por temporada, que vem pontualmente, para o nosso cliente que é um investidor, né? É um investidor, é um cliente comprador. Eu gosto de pensar sempre no longo prazo, né? O longo prazo, ele vence sempre. Então, quando a gente pega esse cara pela mão e a gente cuida, e a gente está falando o seguinte: normalmente são empresários que têm uma série de funções para poder resolver. É verdade. E aí, poxa,
ele quer alguém que possa assumir essa frente para ele e dizer o seguinte, olha, você está bem, você está cuidado aqui, sabe? Então a gente pensa nisso, em mimar o nosso cliente. É delegar para crescer, né? Delegar Como pra crescer. empresários, todos sabemos que precisamos ter essa rede de apoio, de confiança e delegar para poder crescer. Sim, Né? Quanto sim, mais a gente sim. centraliza, quer tomar conta de tudo, quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não vai fazer nada 100% bem com essa experiência, com esse diferencial, com essa exclusividade, se a gente quiser tomar conta de tudo. Então, nada melhor do que ter pessoas de confiança para poder delegar. Até porque se for bom para ele vai querer comprar de novo, e de novo, e de novo, e indicar, Com e certeza. vender. Você entendeu? Eu sempre falo que indicação é uma coisa muito séria, justamente por Sim. conta disso. Sim. E falando em exclusividade, você acha que essa exclusividade, como vocês conseguem manter sem se distanciar do cliente? Seria uma distância? Seria uma aproximação? Uhum. Eu, assim, falando do compra e venda, a exclusividade para o cliente se dá não se distanciando dele, pelo contrário, se aproximando, você criando vínculo, criando relação. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, quando eu vou para uma visita, eu gosto de falar menos do imóvel, menos da venda do imóvel e conhecer mais a história desse cliente. Conhecer onde ele mora, o porquê da mudança, o que é que ele gosta. E eu vou criando os pontos de conexão com eles. Por exemplo, se o cara for um surfista, a gente, litoral, vida de casa no litoral, se o cara for um surfista, eu sou surfista também. Eu vou criando pontos de conexão com ele para que nossa relação não seja mais comercial, mas seja de laços de afeto, do que se gosta na vida. Porque se eu crio isso, a gente se abraça de uma forma que sempre que ele quiser comprar, sempre que ele quiser Ele vai vender, lembrar de você. sempre que ele quiser, vai lembrar de mim. Porque o Luan é o cara que se conectou não só comercialmente comigo, mas para além disso. A Forbes publicou uma pesquisa sobre isso no final do ano de 2024, que diz que 92% das pessoas preferem comprar de outras pessoas ao invés de marcas. Então, quando a gente se mostra por trás desse processo, né, uma coisa que a gente faz questão de mostrar nas nossas redes também, lá na Maruá, Luan daqui a pouco vai aparecer lá também, vivendo muitas experiências dentro desses imóveis, a gente fala justamente isso, somos pessoas. Temos pontos em comum, né? Então isso de fato sim aproxima, né? E às vezes o profissionalismo, a ética que a gente tem, o nosso trabalho, a gente vai saber separar bem as coisas, né? E encontrar um momento ali ideal e perfeito para tudo. E isso vocês fazem muito bem também e a gente faz questão de mostrar lá no nosso marketing. Agora falando de um futuro, próximo ou distante, qual é o sonho para Maruá? Com esse novo projeto, esse novo momento, o que é que vocês sonham para Maruá, Vilas? Sonhar, acho que é conosco mesmo, né? Estavam falando aqui antes de começar o podcast e a gente sonha realmente muito alto. E o sonho aqui é, primeiramente, respondendo uma pergunta, e essa frase ela não é minha, tá? Mas eu gosto de divulgar isso para todos que nos ouvem aqui. Se eu vencer, quem vence comigo? Então, acredito que o sonho da Maruá é exatamente fazer com que as outras pessoas que conosco trabalham, ou aqueles que nos assistem, ou aqueles que nos seguem, aqueles que apoiam o nosso trabalho, todos os nossos trabalhos, tá? Que essas pessoas elas entendam que é possível e que elas irão crescer conosco, ou, no mínimo, elas irão também acordar para que e entender que o crescimento ele é natural. Então, o anseio meu, que está no meu coração aqui, é a Maruá, ela será uma referência de curadoria, de compra, venda, rentabilização do seu patrimônio. Então, a gente vai se especializar aqui de tal forma, já estamos fazendo isso já há algum tempo, então temos hoje expertise, know-how suficiente para fazer, nós sabemos como fazer, então agora nós estamos colocando em prática. O nosso sonho aqui certamente é entregar o melhor serviço, um serviço de excelência de curadoria imobiliária. Então, você que tem alguma dúvida, busca um imóvel em comum, você que quer saber qual seria o melhor investimento para você, seja ele no litoral norte da Bahia ou não, porque nossos anseios também querem expandir isso, tá? Para outras regiões. Não vou falar aqui, obviamente, né? Dá um spoilerzinho. Eu fiquei curiosa. Dá um spoilerzinho. A gente hoje já conseguimos chegar
em Morro de São Paulo, um ambiente Olha. assim fenomenal. Trancoso, Caraíva. Trancoso, Caraíba chegou nesse instante, assim, foi algo realmente, e isso aqui não foi programado, tá, gente? Não. Chegou em uma reunião que nós fizemos antes daqui do podcast, Agora um café, Agora pouco. né? Chegou aqui uma oportunidade em Trancoso, estaremos fazendo Então essa... já se realizou, já. Já se realizou em curto prazo, né? Então esse aqui seria o sonho de curto prazo, então já está meio que realizado. Estamos fazendo esse serviço de curadoria para esse cliente, para estes clientes, melhor dizendo. Então, nosso sonho principal aqui é tornarmos referência em curadoria. Não sabe o que comprar ou tem um desejo em específico, nós encontraremos o imóvel para você, tenha certeza disso. Não importa onde ele esteja, nós faremos isso por você. Certamente iremos aqui trazer a melhor solução imobiliária para que esse imóvel seu se torne uma renda passiva para ti. Qual conselho vocês dariam hoje para quem quer investir em imóvel? Imóvel de luxo, qual conselho vocês deixariam com a experiência e o know-how que vocês têm? Deixa com o especialista, Obviamente. Olha, o que eu diria para o cliente que deseja comprar e o cliente que deseja vender também, escolha quem vai te representar nessa busca. Né? No dia do meu aniversário, 6 de fevereiro agora, fiz 30 anos. Eu brinquei sobre isso nas redes sociais. Eu falei que você é um neném aí. Eu que vou dar um spoiler agora, que depois dos 30 faz um... Meu Deus do céu. No dia seguinte eu fui ver cabelo branco. Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Mas eu vou dizer. no dia do meu... O que é que eu vou dizer? Foi ótimo. No dia do meu aniversário eu tive o presente de Deus mesmo, assim, né? De fazer uma venda, uma boa venda, inclusive. E engraçado que na hora que eu tava com o meu cliente, o vendedor, né? Ele, na casa dele, ele pensando, pô, tá sendo o melhor negócio possível para mim e tal. E aí eu peguei e virei pra ele assim, porque assim, a esposa dele não queria vender a casa. Né? Só que ele fez alguns investimentos, outros investimentos que era importante dele vender a casa nesse momento. Né? Aí a venda já certa e tal, e eu virei para ele e perguntei, vem cá, você tá confortável em avançar nisso? Porque se ele não tivesse, podia ser meu aniversário, podia ser o presente que eu queria do honorário, eu falaria para ele o seguinte, não vamos avançar. Perfeito. Não vamos avançar, porque meu foco não está necessariamente na comissão que se ganha, né, no honorário devido que se ganha, mas está na satisfação do cliente. Então a gente conversou, bateu um papo e ele entendeu que era de fato o momento dele liquidar esse imóvel para poder partir para um outro negócio que seria muito melhor para ele. Então, o que eu falo é o seguinte, procure um corretor, procure um profissional que ele se preocupe não só com ele, mas que se preocupe com você. Né? Por tabela, tudo acontece. De modo que esse cliente abriu para mim coisas importantes da empresa dele, abriu para mim o que ele tem de imóveis e que está hoje na minha mão. Então, quando você encontra alguém que quanto mais você serve essa pessoa, né, mais ele vai te entregar coisas que são preciosas para ele também. Então, o conselho que eu daria é esse. Escolha um corretor. E, de preferência, Luan Felipe, Maruá Imóveis, Maruá Vilas aí, para poder te atender. E para a gente finalizar, é isso que eu ia abrir para vocês. Onde encontrar Maruá, como acompanhar essas novidades, falem aí os perfis de vocês, manda direct, tem site... Então, a gente tem o nosso site, né, que é o www.maruavilas.com.br, nosso Instagram, @maruavilas, estamos também no Face, onde mais, amor? No YouTube. No YouTube, Luan também, o seu... O meu, que é pessoal, profissional, né, que eu mesclo ali, é @Lua Felipe Imóveis. Você encontra ali no Instagram. E no site Maravilha, a gente está junto. Em breve a gente integrado aqui os negócios. Perfeito. Pessoal, quero agradecer demais a visita de vocês, o tempo, a confiança, tanta coisa aqui que vocês ensinaram, compartilharam conosco. Um prazer enorme receber vocês aqui. Espero que vocês venham mais vezes para a gente conversar sobre outros assuntos e compartilhar muito com o pessoal aí de casa. Muito obrigada também pelo convite, foi um prazer, uma ótima experiência, né? Participar desse podcast. Muito obrigada, Thaís. Obrigada, pessoal, e até o próximo TagCast. Tchau, tchau. Até a próxima. Pronto? Pode respirar, gente. Respira. Corta.
Bem E demais. aí, dei algum fora? Não, é super natural, gente. Não, é um bate-papo. É um bate-papo e depois Perfeito, aparece lá no Instagram como tudo que você Bem demais. já conhece. É. Gente, muito obrigada. Fiquem à Nós vontade. que Tem um agradecemos. suquinho ali de fruta, um café, um Eu biscoitinho, vou um roubar um pãozinho. biscoitinho ali. Feito por água. minha mãe. Ó, Sério? Isso, minha mãe faz esse pãozinho maravilhoso. Amanda, nossa social media, que faz Ó, esses mãe, ó, o suquinhos Will, ó. personalizados.